A história da Candelária começa no século XVII, tem uma história interessante, dois espanhóis, um casal de espanhóis sofreu uma espécie de naufrágio, né, vindo para o Brasil, e eles conseguiram sobreviver e eles fizeram uma promessa de erguer um templo em homenagem à Nossa Senhora da Candelária, que é uma santa espanhola. A igreja realmente só vai começar a ser construída a partir do século XVIII. A igreja vai demorar um século para ser construída e ela vai ganhar assim, um papel chave na história do Rio de Janeiro a partir das grandes obras feitas do Rio de Janeiro com Pereira Passos. Toda cidade tem o seu espaço de manifestação, né? Tem o que a gente às vezes considera rotas históricas de protestos. E a Candelária é um ponto, muitas vezes, de início dessa rota histórica que termina na Cinelândia. Todos os protestos no Rio de Janeiro começam na Candelária e caminham até a Cinelândia. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national will. De Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Isso não é um fenômeno só latino-americano, isso também está ocorrendo em outros lugares do mundo. Na própria Europa, especialmente nos países ibéricos, já em 74, 75, 76, as ditaduras ibéricas já caíram. Na Revolução dos Cravos, em Portugal, e a partir da morte de Franco na Espanha. Então você já tem uma espécie de onda democrática que vem se estabelecendo nesse mundo ibero-americano, vamos chamar assim, já a partir de meados dos anos 70, né? E isso vai se expressar no fim do regime Uruguai, em 1885, o próprio Chile, da Pinochet, também vai entrar em crise em meados dos anos 80, então o regime não foi um fato isolado. A Argentina também, a ditadura chega ao término com o fracasso da Guerra das Malvinas, então você tem o Uruguai em 85, então são momentos onde essas ditaduras, com exceção do Chile e do Paraguai, do Stroessner, que depois se exila no Brasil, é um momento onde esses governos são colocados à prova. Os dois últimos governos, o governo Geisel e o governo Figueiredo, já vinham enfrentando algumas dificuldades, tanto com as classes médias como com setores empresariais, que defendiam o que eles chamavam de desestatização. Viam os militares promovendo uma intervenção muito forte na economia. Então, há um certo desgaste nas relações entre militares e empresários. Os empresários apoiaram o golpe, foram sustentáculos do golpe, do regime ditatorial, mas a partir de determinado momento começam a se afastar. O milagre econômico já tinha acabado, a gente vivia uma alta crise econômica que se alastra por todos os anos 80, com inflação altíssima, desemprego, índice de pobreza assustador, né, miserabilidade, violência também, uma consequência dessa miserabilidade que o Brasil vivia.
Então você sofre esse momento também dessa crise econômica que impulsiona as greves, principalmente as greves do ABC Paulista. Você tem uma reorganização da sociedade civil, uma coisa que pouca gente fala, são as associações de moradores de bairro, que provocam o debate, né, não só sobre o seu bairro, mas também sobre a situação política do Brasil, a reorganização do movimento estudantil, o fim da censura prévia aos meios de comunicação. Então você tem realmente nesses 10 anos uma transformação. O Brasil teve uma tradição desde a proclamação da República de eleições diretas. Com o golpe militar, as eleições passaram a ser indiretas. A partir do golpe militar, e quem é que elegia o presidente da República? Um colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral era formado pelo Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores e representantes estaduais. O governo controlava o colégio eleitoral. O governo manteve... os governos militares no Brasil não procuraram implantar uma ditadura em moldes clássicos. Então ele procura manter o parlamento aberto, mas controlado. Permite a existência de partidos políticos, mas apenas 2 partidos políticos. Então é um regime tutelado pelos militares nesse momento, né? E também ele é um governo muito preocupado com a legitimidade do próprio poder. Então era importante que os presidentes fossem eleitos, mesmo tutelados pelas Forças Armadas, fossem eleitos. Mas não pelo voto popular, mas sim pelo voto dos seus representantes. E aí, então, a criação de um colégio eleitoral. Os detentores do regime militar propuseram e implementaram muitas vezes esse processo de distensão lenta. Isso significava a adoção de uma série de medidas, como a anistia, foi feita uma anistia limitada e uma anistia recíproca, porque isso envolveu também os agentes do Estado que cometeram crimes, e também uma reformulação partidária. Reformulação partidária que permitiu a criação de novos partidos. E a partir de 79, o Brasil vai se franquear a possibilidade de novos partidos. E aí que surge o PT, que surge o PMDB. Você tem um processo de descompressão política. É nesse contexto que você tem as eleições diretas de 82 para o governo dos estados. Esses governadores eleitos, e muitos deles de oposição, e a figura-chave aí, uma figura chamada Leonel Brizola, aqui no Rio de Janeiro, como também Franco Montoro, em São Paulo, e Tancredo Neves, em Minas Gerais, essas figuras, elas vão dar uma outra dimensão ao quadro político. Elas vão mostrar o quão era inviável se manter um governo eleito pela forma indireta. Então esses 3 personagens que eu falei, além de outros, vão ser figuras chaves na campanha das diretas já, que se dá logo em seguida. É como se, a partir de 82, ficasse claro que o regime militar não se sustentaria muito tempo.
emenda era uma convocação às eleições diretas, onde as pessoas poderiam se candidatar e poderiam ser votadas, ser eleitas e com uma campanha aberta. Então vive-se uma certa liberdade política. Então medidas de caráter institucional poderiam até ser toleradas, algum tipo de crítica já era tolerado. Aí, se você pegar a imprensa nessa época, você vai ver setores da imprensa questionando muito o governo. Então já há um quadro de uma certa liberdade política já, né? Nos anos 80, né? Então você já tem, enfim, então não era nada demais a aprovação de uma emenda como essa, no quadro institucional. É dentro desse espaço, né, já de um Congresso que também vinha se modificando, que a emenda ela é pensada e ela é discutida, mas a princípio também muitas pessoas não deram atenção no que seria aquilo, porque ninguém esperou a mobilização que a gente viu nas ruas. Né? A emenda ela ganha também um grande destaque porque ela mobiliza a sociedade. Somos brasileiros unidos na construção de um novo tempo, de uma nova era e de um novo Brasil. Foi difícil fazer essa mobilização, porque a imprensa não cobriu. Né? Esses primeiros comícios que eles ocorrem, eles não são transmitidos na televisão, eles não são cobertos pela imprensa. Os anos 80 ele tem uma marca que eu acho que é fundamental, que a gente oscila entre a euforia e a decepção. Você ia para as ruas com festa, né, com celebração à democracia, com celebração ao fim da ditadura. Era um momento também de celebrar aquele período o fim daquele período que a gente tinha vivido. Os comícios eles tinham discursos, lideranças que circularam pelo Brasil, o Carlos do Brizola, Ulisses Guimarães. Você tinha meio que um mestre de cerimônia, né, que era o Osmar Santos, que era um locutor de esporte. Mais um momento bonito da história brasileira. Todos nós, juntos, estamos construindo um novo país. Você tem artistas que cantam o hino nacional, porque também a campanha é um momento onde a gente se reapropria dos símbolos nacionais. Resultados da campanha é dar uma dimensão popular a uma candidatura política, uma candidatura de um político de oposição que seria eleito não pela população, mas seria eleito por um colégio eleitoral. E o governo Figueiredo, perdido, desnorteado, tanto é que quem sai candidato não é um candidato do governo, é quase um livre atirador, Paulo Maluf.
houve uma campanha pela eleição do Tancredo, uma expectativa dessa vitória e que ele conseguiria finalizar a transição à democracia, que cai no colo do Sarney. Sarney era um homem do antigo regime. Sarney era presidente do PDS. Sarney foi um dos caras chaves para derrotar a campanha das diretas. Mas o Sarney, como outros políticos, perceberam que, após a campanha das diretas, a situação já havia mudado. Políticos hábeis resolveram compor com a oposição naquele momento para se manter politicamente. Eles defenderam o estabelecimento de um novo regime constitucional do país. Acabar com a legislação autoritária e o estabelecimento de um novo regime constitucional. O Sarney seguiu isso. A memória política identifica o movimento das diretas quase como um ato inaugural de um regime democrático no Brasil. Entendeu? Como se fosse um dos marcos fundadores do nosso regime democrático. A Constituição de 88 é fruto da campanha das diretas.